Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Júlio Costa e esse é o nosso programa Ponte Musical. O programa de hoje está imperdível. Se eu fosse você, eu não saía daí. O programa está apenas começando. Ele é um adorador, um músico talentosíssimo e, acima de tudo, é um professor universitário. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa o meu amigo Lourenço Vasconcelos. Lourenço, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio, eu que agradeço o convite aí para participar. Vai ser um tempo muito bom, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí também. Beleza, Lourenço. E hoje ele não está só, ele está acompanhado pelo... Não tem nem palavras para explicar quem é essa pessoa, que é o Hamilton Faria. Hamilton, muito obrigado também pela sua presença, abrilhantando aqui o nosso programa, e seja muito bem-vindo. Bem, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui, Lourenço, e eu sempre faço essa mesma pergunta para todos os convidados que vêm. Você já nasceu num lar cristão? Já nasci, né, graças a Deus tive esse privilégio. A casa da minha mãe, a casa do meu pai também, todos, né, ali da igreja. A família assim, do meu pai, ali da igreja presbiteriana central, da minha mãe também. E depois eles foram para o Sol da Terra, quando começou. Entendi. Então minha mãe fez parte lá do começo mesmo. Que legal. E desde então, né, eu fiz parte lá do Sol da Terra e depois voltei para a presbiteriana também. Não, muito legal, Lourenço. E deixa eu te perguntar, como que foi assim, seu primeiro contato com a música e desde quando, né, ela se faz presente na sua vida? Bom, essa é uma pergunta que a gente tem que voltar um tempão atrás para ir relembrando as coisas aí, mas o primeiro contato, talvez eu não tenho lembrança, mas eu sei de ver fotos, né? Sim. Meu pai tinha um violão e colocava esse violão lá e eu tenho fotos, né, de eu brincando, tocando, eu gostava de ficar mexendo nesse violão. Foi um contato assim mais com o brinquedo mesmo, né, de criança. E aí sempre tive brinquedos musicais e aí com 3 anos foi quando a minha mãe me colocou, né, numa escola de música, na escola Vila Lobos. Da Helena e do Paulo, lá da Igreja Central. E aí foi desde então, né, dos 3 anos, eu comecei fazendo aula de musicalização, né, aprendendo ali aos pouquinhos. Nossa, com 3 anos de idade, gente, acho que com 3 anos de idade eu acho que eu só brincava de carrinho. E o Lourenço já com 3 anos de idade já começou a musicalização e a aprender também instrumentos e tudo, né? Isso. Na musicalização a gente brincava muito, às vezes, com instrumentos de percussão. E para criança, né, a flauta doce. Eu acho que todo mundo aí já mexeu com a flauta doce, né? Já pelo menos ouviu alguma criança soprando a flauta doce. Tá certo. Bem, eu estou vendo aqui o teclado aí, né, na sua frente. E quais e quantos instrumentos você toca, Lourenço? Bom, para falar a verdade, né, tocar mesmo, profissionalmente, né, com experiência, assim, nenhum, para falar a verdade. Né, até mas parece, Lourenço, não é possível você estar falando uma coisa dessa. Eu nunca me profissionalizei né, no instrumento. Eu já passei por alguns aí, porque a gente quando toca na igreja, muitas vezes tem demandas, né? Você precisa, faltou alguém ali do violão, né, e faltou alguém do contrabaixo, e eu sempre fui muito curioso né, com os instrumentos. Então, o primeiro instrumento que eu aprendi, que eu fiz aula, né, foi a flauta doce. Depois eu passei para o piano, eu fiz ali uns 6 anos, eu acho, de aula de piano com a Helena, e depois parei. Fiquei muitos anos aí sem tocar o piano. Depois do piano, mais ou menos ao mesmo tempo, ali no finalzinho, eu tive curiosidade, né, de violão,
que a gente via, né? Muita Sim. gente tocando violão, é um instrumento muito popular. Aham. Qualquer roda que você vai, tem alguém Isso, tem tocando alguém violão. tocando violão, né? E aí minha mãe me deu um violão, né? Eu era pequeno, comecei a aprender com aquelas revistinhas que a gente comprava Sim, na nas banca, banquinhas, né? revistinha de cifra. Tinha algumas antigas, que meu pai tinha também. Aham. E depois do violão, né, criança, curioso, ver fotos, e aí eu falei, eu quero uma guitarra agora. E aí meus pais sempre me apoiaram muito, Aham. conseguimos arrumar a guitarra. E aí comecei a tocar um pouco de guitarra, fiz algumas aulas. O primeiro instrumento que eu toquei em grupo de louvor na igreja foi a Foi guitarra. guitarra? Foi guitarra. Interessante. Eu acho que foi ali, quando eu tinha uns 11 anos, lá na Sal da Terra do Vigilato Pereira. Aham. Comecei com a guitarra. E depois eu passeei um pouquinho no saxofone. Ó, tem um amigo aqui que é realmente um profissional do saxofone. Aprendi muito com ele, inclusive o Hamilton estava uma temporada aqui no Brasil, Aham. né, sempre me falava, olha o sax, né, você não tem vontade de aprender? E eu, não, tocava guitarra. Ele foi embora para a Espanha, precisou dele ir embora, na verdade foi para a Inglaterra primeiro, né? Depois que ele foi embora que eu falei, agora eu quero aprender. Olha E só, aí gente. o professor tinha ido embora. Mas foi engraçado, né, essa história do saxofone. Um tio meu tinha uma locadora, né, de filmes, época do VHS. E um dia minha mãe chegou lá em casa assim e falou, seu tio mandou esse filme aqui dizer que você vai gostar. E era um filme que, em inglês, né, o nome dele chama Blues Brothers. Em português tem uma outra tradução lá. É uma história de uma banda, né, de blues. Eles se reúnem para tocar. E foi meu primeiro contato com blues. E é um gênero musical que tem muitos instrumentos. Sax, né? Sax, trompete, trombone. Então tinha um naipe lá de metais. E eu ali com uns 12 anos, escutei aquilo lá e fiquei doido. Ficou interessado. Nossa, isso aqui é interessante demais. E aí eu falei, olha, mãe, eu quero aprender ou sax ou trompete. E aí eu fui, né, conversar com um amigo que o Hamilton me indicou, falou, o Dimas, vai lá conversar com o Dimas que ele vai te mostrar os dois. Né, ele sabe tocar os dois. Eu fiz ali uns testes e falei, não, eu quero o sax mesmo. E aí eu fiquei um bom tempo, né, estudando saxofone, inclusive estudei com o Hamilton também um tempo, né, sempre me ensinando aí. E nesse meio tempo eu passei por outras coisas também, né? Sim. Fiz um tempo de aula de bateria com o Luiz Mário, o Mário, lá do Mark Mário, a gente vê na televisão, quem não sabe ele é baterista, dos ótimos, verdade, muito bom baterista. E aí eu aprendi com ele, bateria. O baixo, contrabaixo, como eu sabia, né, uma base, né, de violão, de guitarra, é muito semelhante às posições, né, das notas, dos acordes. É claro que cada instrumento tem uma particularidade, né, técnicas diferentes, mas o baixo eu aprendi meio que sozinho, assim. Né, eu sabia o que eu tinha que fazer ali, e a gente vai escutando vídeos, né, pegando referências, e aí eu fui estudando o contrabaixo por conta. Então eu passei por esses aí, né, piano, contrabaixo, bateria, guitarra, violão e o saxofone. Eu já tentei tocar gaita, mas lá não deu certo. Eu fiquei com um violino uns dias assim, não deu certo, também devolvi na loja. E até uma cuíca eu já comprei uma vez. Meu Deus, que é isso? É uma banda completa. Eu comprei essa cuíca e aí ela estragou, eu quebrei uma vareta que tem no meio dela, não estava dando certo de tocar, desisti da cuíca. E eu acho que eu também já tive tamborim e triângulo. Se eu não me engano. Eu tive um clarinete também, eu ainda tenho. Gente, que é isso? Eu fiz algumas aulas de clarinete, mas quem toca instrumento de sopro sabe que clarinete, né, Hamilton? É um dos mais difíceis? É um instrumento difícil. É. A digitação do clarinete ali é complicadíssima. É um instrumento que, onde a gente aperta, né, as chaves elas são furadas. Né? Não é igual o saxofone que a gente
pressiona um botão e já fecha ali Entendi. o buraquinho que tem. Aham. Então a gente tem que colocar os dedos numa posição bem certa para não ter problemas. Uhum. Muito legal. Nossa, que isso. É uma orquestra ambulante, meu amigo. Lourenço, atualmente você lidera o Ministério de Música da Igreja do Alto, que é uma congregação da Segunda Igreja Presbiteriana, né? E quais são os desafios que você enfrenta enquanto líder do Ministério de Música? Certo. Bom, Júlio, você também, né, como líder de ministério de música aí, já deve ter passado por isso. Eu estou no começo, né? Ah, É a primeira vez que eu participo de um grupo, né, de um ministério de louvor, uhum. assim, com um papel mais de liderança. Sim. Então, eu acho que o maior desafio, né, que ele não tem só a ver com quem está liderando, mas ele é maior, talvez, para quem está liderando, é sempre a gente ser um exemplo mesmo para as pessoas. A gente tem que vigiar, né, bastante as nossas atitudes, a gente tem que estar sempre buscando de Deus instrução para a gente poder liderar, né, as pessoas. A gente tem que cuidar mesmo, né, de quem está sendo liderado ali pela gente. Sim. Então, para a gente não desanimar as pessoas, né, com atitudes nossas, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar, né, buscar que as pessoas deem o seu melhor. Então é uma questão da gente buscar um equilíbrio ali, né, de Sim. dar exemplo, né, de se preocupar com a vida dos irmãos também. E acho que esse é o maior desafio, né? Sim. Tem outros desafios que vêm aí da parte técnica, questão de conciliar mesmo, né, agendas e organizar todas as coisas, mas Sim. o maior desafio seria esse. Tá certo. E para você, assim, quais são as qualidades que uma pessoa tem que ter para poder participar do Ministério de Música na sua igreja? Certo. Bom, acho que a primeira coisa, a pessoa tem que entender, né, quando ela quer participar de um ministério de música, o papel dela ali. A gente não vê de maneira muito formal na Bíblia a questão de ministério de música, mas sempre teve, né, desde lá do Velho Testamento, os Salmos, né, a parte de adoração. Sim. No Novo Testamento fala-se lá sobre cânticos espirituais, mas o ministério de música é uma coisa que, né, não precisa existir. E aí, a pessoa tem que entender que ela está ali para participar de um momento de adoração, né, de levar as pessoas a adorar, mesmo que não exista formalmente, né, assim, um ministério de música. Ela precisa ter disposição, porque é uma coisa que realmente exige muito, né, das pessoas. A gente precisa ter momentos de ensaio, né, e às vezes esses momentos são demorados para a gente acertar todos os detalhes, para a gente deixar, né, aquilo que a gente vai mostrar ali para a igreja de maneira, né, não perfeita, porque a gente não consegue, né, mas buscando o nosso melhor. Além disso, eu acho que as pessoas têm que ter também, né, esse desejo de buscar o Senhor, sabendo que elas estão ali numa posição que inspira outras pessoas da igreja também. Tem que ter preocupação, por exemplo, com aquilo que a gente canta, as letras que são cantadas. Acho que tudo isso são coisas importantes, né? E fora isso, a parte técnica também, né? A pessoa que vai estar ali, ela tem que se preparar, né? Às vezes isso é uma questão muito polêmica, e eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio. Por exemplo, a minha experiência, né, de vida é que eu comecei a tocar no Ministério de Louvor, eu não era bom, né? Até hoje eu não sou muito bom, mas foi graças a isso, que eu pude evoluir. Certo. Né? Mas também a gente não pode colocar pessoas ali que às vezes não tem muito a ver, né? A pessoa às vezes tem uma vontade, mas a gente precisa dar instrução primeiro, né? Passar algumas coisas, à medida que a pessoa já entendeu, né, já aprendeu algumas coisas, ela pode começar a fazer parte. Passar por um processo de treinamento antes, né? Tem que passar por um processo de treinamento, sim.
Mas a gente não pode falar que só pode participar quem já sabe muita coisa, porque senão a gente priva muita gente, né, de evoluir e de participar. É verdade, verdade. Então vamos de música? Vamos Qual é sim. a primeira música que vocês vão tocar pra gente aí? Bom, a gente vai tocar uma música, né, que ela chama Quão Grande é o Meu Deus. Ela é uma música internacional aí, mas tem traduções aí para português. Eu acho que muita gente conhece ela. Sim. Vamos fazer ela aí com o acompanhamento do meu amigo aqui, Hamilton. Beleza. Então vamos ouvir o instrumental da música Quão Grande é o Meu Deus. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com mais um pouquinho aqui do Lourenço Vasconcelos e do Hamilton Faria. Não saiam daí.
dia você vai agradecer por seus filhos terem estudado aqui. colégioannemackenzie.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Ponte Musical e hoje eu estou recebendo aqui Lourenço Vasconcelos e o Hamilton Faria. Lourenço, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Você é muito novo e já é um professor universitário na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO, né? Você sempre foi um bom aluno na escola? Bom, essa história de bom aluno aí, geralmente o pessoal pensa em nota, né? Uhum. Então, sim, eu levava assim, com uma certa seriedade para conseguir tirar umas notas ali que a minha mãe exigia um pouco mais. Um pouco mais, né? Ela não gostava que tirasse nota menor que 8, não. Eita Deus. Mas, assim, nem por isso eu deixei de vivenciar, Sim, né, de as brincar brincadeiras. enquanto Então, criança. na escola eu até ia bem assim nas matérias, mas eu acho que eu era um pouco custoso. Eu fazia palhaçada às vezes na aula, né, arrumava umas coisas lá. Né. Teve um caso até interessante. Uma vez eu estava matando aula para jogar bola. Você Eu matando e aula, Lourenço? uma galera ali, né? Tinha o recreio e depois do recreio, em vez de ir para a sala, a gente continuava lá. Era um dia à tarde assim que o diretor não ficava, então dava certo. Nesse dia ele apareceu. Apareceu lá e aí a gente já correu ali, né? Escondeu. Isso no terceiro colegial. Eita, já estava terminando colegial, já. terminando. Então, aí ele apareceu, colheu os nomes da gente lá. E aí ligou para os pais, né? Ligou para minha mãe. E aí eu cheguei em casa, ela me contando, né? Porque o diretor ligou aqui. Na hora que era o telefone da escola, eu fiquei preocupada demais, achando que Tinha acontecido, tinha acontecido grave, alguma né, coisa, contigo. que tinha machucado, né? Que era para ir para o hospital, encontrar. E o diretor falou que você estava jogando bola. Aí a resposta dela falou: ah, não, então tá bom, não é nada muito ruim, não. Então, assim, ela exigia mais, né, questão de notas e tudo mais, mas ela não era tão sistemática assim, não. Até uma falta de aula ela tolerou. Tá certo. E qual que é a sua área de formação, Lourenço? A minha área de formação é de engenharia elétrica, né? Então eu sou engenheiro eletricista, só que na época que eu fiz a faculdade, né, tinha um processo lá. Dentro da faculdade de engenharia elétrica, a gente podia escolher algumas ênfases, né? Então, eu escolhi a ênfase, né, como se fosse um certificado, né, de estudos na área de eletrônica e telecomunicações. Certo. Então, a minha área mesmo, né, de atuação é o que tem a ver com eletrônica, mas principalmente a parte de telecomunicações. Entendi. Então, Legal, muito legal. Bem, Lourenço, nós sabemos assim que no meio acadêmico, muitos cristãos, né, são discriminados e até mesmo assim perseguidos. Você teve algum problema assim nessa área de sofrer bullying, por exemplo, enquanto aluno e como professor também? Como que você fala sobre isso? Bom, falando primeiro, né, como professor, na nossa área lá, como é uma área mais técnica, né, a gente trabalha muito com matemática, com física, né, coisas de engenharia. Então, pouco surgem assuntos assim que tem a ver, né, com cunho religioso, ou até cunho político mesmo. Então, a gente não toca muito nesses assuntos dentro lá do ambiente de trabalho.
Então, até hoje eu nunca tive nenhum problema, graças a Graças Deus, a Deus. com relação a isso. Consigo exercer, né, a profissão de maneira tranquila e aplicando aquilo que a gente aprende, né, como uma cosmovisão cristã, Certo. né, de fazer as coisas, né, para a glória de Deus, entendendo que eu estou ali para ajudar as pessoas que estão ali. Então, nunca tive problema em relação a isso. Como aluno, às vezes a gente tem problemas no seguinte sentido, né, o que eu já passei, por exemplo, de colegas, às vezes pedir uma cola, né, e você não dá, né, na nossa cosmovisão cristã, você fala, não vou dar cola, né, não é justo isso aí, é errado, a gente vai estar trapaceando o professor, aí às vezes o pessoal acha ruim, né, fala, você não quer me passar, não quer ajudar. Você é muito careta. E tudo mais. Então, algumas coisinhas assim, mas a gente sabe, às vezes, né, levar e fala, não, cara, isso aqui é meu, eu acho que é assim, né, vamos continuar desse jeito, tá tudo certo. Tá certo. Mais ou menos assim. Mais ou menos isso, né? E, Lourenço, qual conselho você daria para um jovem cristão que está nos assistindo agora, que quer ingressar, né, numa faculdade hoje? O que você aconselharia esse adolescente, esse jovem? Olha, Júlio, eu acho que o principal conselho, né, que eu posso dar, principalmente quando a gente olha, né, como professores, a gente vê, às vezes, muita gente que entra ali, né, que são alunos nossos, que estão ali, mas parece que não queriam estar, e por várias razões. Né? Às vezes tem gente que está fazendo um curso porque está mais interessado no que aquilo pode render para ele. Sim. Né? Ou às vezes por desejo, né, de algum familiar, enfim. Mas a gente vê muito isso, né? Pessoas que querem fazer algum certo tipo de curso pensando no que aquilo pode te trazer, né, de retorno. E o principal conselho que eu dou, né, como você falou, para jovens cristãos, que eles possam entender isso, que eles não estão ali para fazer uma coisa, né, pensando só numa recompensa. Então, esse tipo de escolha pode ser uma escolha muito ruim, né, para o futuro dela. Ela pode colher coisas assim que não vão ser muito legais. Então, ele tem que pensar em escolher algo que ele entenda que agrada a Deus, né, aquilo que ele vai fazer, sem pensar mesmo somente nisso, né? Quanto que essa profissão vai me render, se é uma profissão que me dá muita vista ou não, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que tomar cuidado, né, com as escolhas que a gente faz, principalmente com a motivação. Né? Qual a motivação que levou eles a escolher aquilo? Então, que eles possam realmente pensar nisso, né? Como eles podem contribuir para o reino de Deus em qualquer profissão que seja. Certo. E você já fez doutorado? Já fiz. Então você é doutor em? Engenharia. Na verdade, a gente não dentro da nossa área lá, é chamado de doutor em ciências. Tá? Mas dentro de uma sub-área, né, da engenharia elétrica. Mas o que está escrito mesmo no diploma é doutorado em ciências. Certo. E lógico, assim, é até um pouco indelicado, mas é só para esses jovens, esses adolescentes que estão nos assistindo. Qual é a sua idade? 27. Olhem só, gente, 27 anos e já é doutor em ciências. Então, como você acabou de dizer, são escolhas que a gente faz, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, e que mesmo sendo tão novo, mas você fez as escolhas certas, né? Que hoje você colhe os frutos dessas escolhas, né? Por gastar esse tempo estudando, mesmo você falando que você divertia também, né? Jogava bola, fazia alguma outra coisa, mas sempre focado no estudo e sabendo o que realmente você já queria para a sua profissão. Isso. Isso é uma questão que eu acho que é muito particular de cada um, no sentido de que com pessoas diferentes as coisas vão acontecer mesmo, né, de maneiras diferentes. Então eu posso falar como foi comigo, mas não sendo regra, né, das pessoas.
Até uma coisa importante da gente salientar é que hoje existe muito uma questão de faça aquilo que te deixa feliz e esse tipo de coisa, né? A gente tem que evitar, né, esse tipo de coisa, a gente tem que fazer o que Deus colocou para a gente fazer. Sim. E aí comigo aconteceu da seguinte maneira: quando eu estava ali próximo do terceiro período, né, da faculdade, eu tenho costume lá, né, na faculdade de ter alunos monitores. Você já fez alguma disciplina, você pode se inscrever para isso, e aí você vai ajudar outros alunos que estão fazendo a tirar dúvidas e tudo mais. E aí eu não estava fazendo nenhuma atividade fora assim, do normal, e fiz inscrição para isso. E aí foi quando eu comecei a me despertar para o ensino. Então não foi uma coisa pensando assim no status, né, de ser professor e nada disso. Eu comecei a ser monitor, vi que eu gostava dessa história de ensinar, né, outras pessoas, e fui desenvolvendo desde aí. Graças a Deus, né, eu tive um professor que é um amigo mesmo lá, que eu era monitor da matéria dele. Sim. E ele me ajudou muito, sabe? Ele me dava muitas dicas, colocava coisas assim para eu fazer, que às vezes era até além, né, do que o monitor fazia, mas pensando em me treinar mesmo, né, me ajudar. E desde esse terceiro período ali eu falei, não, eu quero seguir essa área. Quero ser professor. Gostei muito disso. Eu entendi que essa profissão de professor seria algo que eu poderia contribuir, né, para a formação de outras pessoas também. Para o crescimento de outras pessoas, né? Isso. Então aí eu segui, né, fiz um planejamento para seguir essa linha. Aí quando a gente termina a faculdade, a gente tem que fazer o estágio, né? Então eu fiz os estágios, tudo mais, né? Tive contato com o mercado de trabalho, mas falei, não, eu quero seguir realmente essa área, né? Eu entendi que é isso. E aí, né, foi lutas, né, para fazer tudo isso, né? Processo de mestrado, doutorado, o concurso, mas graças a Deus, né, ele abençoou e deu tudo certo, e eu acho que eu estou ali fazendo algo que agrada a Deus, sim. Muito legal, Lourenço, muito legal, muito legal. Vamos de mais uma música? Vamos, Qual sim. vai ser agora? Agora a gente vai fazer uma muito conhecida, né? Ela chama Ele Exaltado. Eu acho que também é uma música internacional aí, Sim. mas a gente já canta ela aqui no Brasil há muitos anos. Né? A versão que a gente vai fazer é inspirada num CD de um baixista que chama Abraham Laboriel. Ele era baixista do Ron Kenoly. Sim, muito conhecido. E aí a gente vai fazer uma versão um pouquinho diferente. Tá certo, tá? Beleza, vamos lá. Vamos ouvir Ele Exaltado.
Que legal. Gente, essa música, ela pode ser tocada em qualquer ritmo, com instrumentos variados, que ela continua sendo uma música top, né? É uma das minhas preferidas. Nas minhas listinhas de ministração, sempre vai ter Ele Exaltado, que é uma música muito top mesmo. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Não saiam daí, que na sequência nós temos mais Ponte Musical, hoje com Lourenço Vasconcelos e Hamilton Faria. Até já. Oi pessoal, meu nome é Lorena, estou aqui no quiosque da Chata de Bonita no Uberlândia Shopping para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vende aqui. A gente oferece curso de automaquiagem, serviço de maquiagem por agendamento e análise de coloração pessoal, para você saber a sua paleta de cores para combinar tudo e ficar linda. Espero vocês aqui! Na People, o profissional do futuro passa primeiro por aqui. E aí, bora embarcar nessa? Inglês, robótica, games, programação, administração, informática e outras tecnologias. Fazemos parte da maior rede de inglês e tecnologia do Brasil para as novas gerações e contamos com profissionais altamente qualificados. Traga o seu filho para fazer parte desse time de sucesso e inspirar o seu futuro. O futuro das novas gerações começa aqui. Invista no seu conhecimento com cursos de alto padrão de tecnologia de acordo com as habilidades por idade. O programa Ponte Musical está de volta e, infelizmente, já estamos indo para o nosso final. Mas vamos continuar nosso bate-papo aqui, Lourenço, que está muito legal, muito joia. Você é casado com a Lara, né? E, Lara, um grande abraço aí para você. Obrigado por liberar o Lourenço para estar aqui com a gente. E uma próxima você vai fazer junto com ele, viu?
E agora vocês estão vivendo um momento muito especial, né? Vocês estão esperando um bebê, né? O primeiro filho. E como estão as expectativas para esse grande desafio de ser pai, Lourenço? Essa pergunta aí é difícil, porque... deixa eu mandar um beijo para Lara. Beijo, amor, te amo, viu? A próxima você vai aqui cantar com a gente. Isso Julinho mesmo. Já falou comigo que você vem com e já certeza. tá gravado, hein? Tá gravado. Ninguém vai ter desculpa depois, não. E graças a Deus, né, eu tenho ela junto comigo na minha vida, como companheira, uma mulher temente ao Senhor. Sim. E esse momento, eu não sei nem muito bem o que falar, porque é uma coisa tão nova. Né, e a gente, às vezes, tem muitas expectativas, algumas certas, né, outras nem tanto, mas que eu posso falar assim, que a gente está muito feliz, a gente acredita que é um presente mesmo, né, de Deus para as nossas vidas. A expectativa é que vai ser um momento muito bom, né, a gente entende que os filhos são bênção de Deus, são herança de Deus para nós, mas que a gente precisa de uma responsabilidade muito grande. Né? Isso é uma coisa que traz temor mesmo, né, ao nosso coração, mas aquele temor bom, né, da gente se preocupar em poder criar os filhos para Deus. Né? São pessoas que Deus coloca na nossa vida, que não são nossas, mas são deles, né, que a gente possa realmente ensiná-la, né, a Isabel, vai chegar aí, nos caminhos do Senhor, né? Essa é uma das maiores preocupações nossas, mas estamos muito felizes mesmo, né? Animados para viver todos os momentos aí que Deus tem separado para nós, né? Junto com ela. Amém. Não, e com certeza vai ser uma criança muito amada, né? Vai demais. Com certeza. E também, será que aos 3 anos ela vai começar a tocar todos os instrumentos também, Lourenço? Todos não, né? Porque com 3 anos eu só fazia assim, uma musiquinha assim, mas eu espero, né? A gente não pode ficar criando expectativas demais, né? Projetando para os filhos alguma coisa, mas eu acho que a música é uma coisa muito legal. Não são todas as pessoas que têm o interesse, né? Mas é muito bom. Eu gosto de música, né? Eu tenho muitos amigos que adoram, né? A gente vive isso sempre. E eu acho que é interessante, não só pelo fato da música, mas também para a criança, né, ter contato, né, com sons, com ritmos. Né, e ajuda até na disciplina também, não é, Lourenço? Ajuda a concentração, disciplina, coordenação motora. Né, então, eu acho que é igual a gente colocar, né, um filho para aprender a nadar, por exemplo. Né? Às vezes ele não vai gostar, não vai querer ser um nadador, mas é importante ele ter contato ali com a água, saber nadar, né, para ele saber sobreviver, né, não morrer afogado. Então a música, pode ser que ela não seja tão adepta, né, à música, mas eu gostaria, né, de passar para ela algumas coisas, cantar músicas para ela, tocar para ela. Né? Não, isso aí com certeza vai acontecer. Lourenço, na sua caminhada cristã, quais são as dificuldades os conflitos que você encontra até então, assim, na sua vida com Deus? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que cada fase, né, da nossa vida cristã, a gente vai encontrar desafios diferentes. Né? Então, quando a gente é jovem ali, a gente tem muitos desafios no sentido de uma pressão muito grande que existe hoje, né, para afastar, por exemplo, da igreja, né, andar fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, são desafios que eu já enfrentei. É claro que eles não deixam de existir, mas à medida que o contexto muda, outros desafios surgem. Né? Então, por exemplo, eu estou numa etapa, né, de início de casamento ainda. Né? E daqui a uns dias eu vou fazer 2 anos de casado. Então, é uma etapa que um dos grandes desafios é a gente poder, na caminhada cristã, exercer o papel de marido mesmo. De sacerdote. Né, como a Bíblia pede. Né? Então,
eu poder, né, realmente ser o sacerdote ali, guiar a minha esposa, buscar quais os caminhos que o Senhor quer para nós. Né? Então, realmente, né, desempenhar o papel né, de homem que a Bíblia traz, eu acho que é um caminho que eu estou começando a trilhar agora. Né? Sim. Então, é um dos maiores desafios, e o próximo, né, de pai, né, de ensinar mesmo os filhos. Eu acho que é um grande desafio aí, né, para todo cristão. Tá certo, tá certo. E todo mundo sabe que nós temos vivido assim dias muito difíceis por causa dessa pandemia, né? Então, muitas incertezas, mas o que você tem planejado para o futuro? Além de ser pai, como a gente está conversando, né? A questão de criar a Isabel nos caminhos do Senhor, mas você tem algum plano de fazer algum trabalho, tipo, de gravação, alguma coisa assim, nesse sentido musical? Você tem algum plano assim, nesse sentido? Olha, nessa área, né, musical, eu não tenho planos pessoais, assim, né, para mim. Mas, ultimamente, eu voltei a fazer aula de música com um amigo meu. Né? Então, tem um plano de melhorar alguns aspectos de teoria musical, né, algumas coisas interessantes. E eu tenho muitos planos, né, como a gente conversou lá no começo, para o Ministério de Louvor, né, lá da nossa congregação. É uma coisa que a gente está bem no começo agora. E mesmo a gente estando no começo, né, a gente já tem vivenciado momentos muito bons. Mas eu tenho planos, né, que a gente possa melhorar cada dia mais, fazer coisas, programações interessantes, usar também o Ministério de Louvor para fazer ações, né, por exemplo, de evangelismo, coisas desse tipo. Então, eu acho que nessa área, né, da música, os meus planos maiores são para o nosso Ministério de Louvor lá, né, para a gente poder ir desenvolvendo cada vez mais lá na congregação. Muito bom, muito bom. Lourenço, você pode deixar uma palavra de esperança para as pessoas que estão nos assistindo? Por favor. Posso, com certeza, né? A gente sabe, né, que a gente está vivendo dias complicados, muitas pessoas aí passado por problemas, familiares, né, que às vezes deixaram alguns aqui, mas a gente sempre precisa deixar, né, nossos olhos fitos ali em quem é o nosso Salvador. Né? Deus nunca falou para nós que a gente ia ter só momentos felizes aqui, mas Ele disse que Ele ia caminhar com a gente, né, até o fim dos nossos dias. Final, né? Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente vai estar sendo cuidado por Ele, né? Nós somos chamados filhos dEle, se a gente obedece, né, à vontade do Pai. Então, que a gente possa prosseguir nisso, né, obedecendo à vontade dEle, sabendo que como filhos vamos ser cuidados, né, por Ele até o fim dos tempos. Essa é a mensagem que a gente tem que se agarrar. Né? Amém, amém, Lourenço. Vamos de mais uma música agora? Vamos sim. Qual que vai ser agora para a gente ouvir? Bom, eu gosto muito, né, você já sabe, dos hinos. Sim. Né, os hinos que a gente tem aí no nosso Inário Novo Cântico são melodias muito bonitas, né, as letras também são muito bonitas, mas hoje a gente, né, não tem um cantor aqui à disposição. Então nós vamos fazer uma versão instrumental, né, de um hino. Sim. Ele é um hino... A gente conhece, né, por Alvo Mais Que a Neve. Eu não lembro de cabeça aqui o número dele, mas é bem conhecido aí, né? No Inário é 269. 269. Isso. Beleza. Então vamos lá.
Amém. Que bom que somos lavados, né, por esse sangue. Né? Louvado seja Deus por isso. Bem, meus amigos, muito obrigado, Lourenço, pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um tempo muito precioso e você sabe, assim, que eu te admiro muito, que você é um amigão mesmo. E nesse novo tempo estamos mais próximos, né? E se Deus quiser, vamos continuar ainda por muito tempo. E eu quero aprender muito contigo e coloco a minha vida à minha disposição também em favor do seu ministério para ajudar no que for preciso, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Que isso, obrigado. Eu que agradeço, né? É muito bom contar com a sua amizade aí, com a amizade do Hamilton também, né? Agradeço aí a presença dele, que veio aqui me ajudar, né? Meu professor de muitas coisas. E realmente é muito bom participar aqui com vocês, entre amigos, a gente poder conversar de coisas, né, legais aí. Que bom. Graças a Deus foi um tempo muito joia e espero que a gente possa, né, fazer muita coisa boa junto mesmo. Amém. Né, no nosso ministério, Julinho. Com certeza, Amém. Vamos fazer, Obrigado. né? E Hamilton, muito obrigado também pela sua presença, né? Você sabe que você é uma pessoa muito amada e vamos estar mais próximos também, né? Eu sei que a gente brinca, Lourenço, assim, que a gente tem uma brincadeira, que o Hamilton é classe A, né? Então, eu tô lá na classe C, D, entendeu? Mas, Hamilton, muito obrigado, viu, pela sua presença, tá certo? Nosso ponte musical está ficando por aqui, mas nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores e também dizer que o nosso programa vai ao ar todos os sábados a partir das 16 horas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso. Ative o sininho para você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com compartilhar o link, né, desse vídeo com os seus amigos e seus familiares. E nós contamos muito com a participação de todos vocês e muito obrigado por nos assistirem. Até o próximo programa. Deus os abençoe. E nós vamos terminar com mais uma música pelo Lourenço Vasconcelos e o Hamilton Faria. Essa aqui é muito conhecida também, né? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Beleza? Vamos lá.
Música